E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Sonegador. Tô gravando esse vídeo no mesmo dia do de ontem, porque hoje é um dia que eu tenho livre, né, pra gravar vídeo. E tem uns assuntos aí a falar. E agora, né, vou falar sobre propriedade intelectual, né, que é um assunto. Tipo, você falar propriedade intelectual não é polêmico, mas os assuntos, assim, tipo, as coisas que desencadeiam disso é sim polêmico, porque envolve coisas como patentes, direitos autorais, marcas, músicas, filmes, invenções, etc. E a pergunta é: será que a propriedade intelectual faz sentido dentro da visão libertária, né? Então eu vou explicar, né, a propriedade intelectual dentro da visão libertária, né? Inclusive, um dos motivos de terem sentenciado o Wilker Leão a 2 anos de prisão, alguns meses e multa, foi a violação de propriedade intelectual, né? Então, vamos destrinchar aí, né? Vamos lá. Primeiramente, explicando o que é propriedade intelectual, né? Porque primeiro a gente precisa entender, né, o que é, o que a gente vai falar aqui, né? Basicamente, propriedade intelectual é a ideia que você pode ter propriedade não só sobre coisas físicas, como sua casa, seu carro, seu celular, mas também sobre ideias, invenções, músicas, livros, fórmulas, softwares, marcas, etc. Ou seja, não só coisas físicas, como também ideias, né, coisas de sua cabeça. O Estado, através de leis, garante monopólios temporários, como uma patente de 20 anos, ou direitos autorais, que podem durar a vida toda do autor e ainda mais 70 anos depois da morte dele. Então, se você inventa algo ou escreve uma música, você teria o direito exclusivo de controlar aquilo, de controlar como aquilo vai ser usado, copiado e vendido, né? Essa é a ideia geral de propriedade intelectual, né? Agora, qual que é a visão libertária disso, né? Os libertários partem de um princípio simples. Propriedade intelectual não, propriedade privada vem da escassez. O que significa isso? Que a gente só precisa de propriedade quando existe um bem escasso. Ou seja, um bem que não pode ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo sem conflito. Por exemplo, um terreno. Só dá para um de nós ocupar aquele espaço físico em um dado momento. Então, precisamos de regras de propriedade para evitar conflitos. Agora, ideias não são assim. Ideias não são escassas. Se eu invento uma receita de bolo e compartilho com você, nós dois podemos usar essa receita ao mesmo tempo. O fato de você usar a ideia não tira a ideia de mim. Ou seja, copiar não é roubar. Se eu pego seu celular sem sua permissão, você perde o celular. Isso é roubo. Mas se eu copio sua música, você continua tendo a música. Por isso, muitos libertários afirmam que propriedade intelectual não é de fato propriedade. Ou seja, propriedade intelectual não existe. É um privilégio legal criado pelo Estado para restringir o livre uso de ideias. Na prática, é um monopólio. E isso gera uma série de problemas, né? Primeiramente, impede a concorrência. Se alguém inventa um medicamento e patenteia, nenhuma outra empresa pode produzir aquela mesma fórmula, mesmo que tenha capacidade. Isso deixa o produto caro e pode até atrasar avanços na saúde, né? Por exemplo, vamos lá. Você tem lá sua marca de medicamento. Você descobriu a cura para alguma doença. Você descobriu a cura do câncer. Porra, você patenteia aquilo. Mano, você vende a 1 milhão de reais. Você vende o preço que você quiser. Tá ligado? Você pode patentear, você vende o preço que você quiser. Porque os outros usarem a fórmula do seu medicamento é ilegal. Porque você tem aquilo patenteado. Você tem aquilo protegido pelo Estado. Por causa da propriedade intelectual. Então você pode vender o preço que você quiser e o cara não vai poder te copiar. E aí, o acesso àquele medicamento vai ficar quase impossível. Só pessoas, assim, com muito recurso financeiro iria conseguir comprar.
Porque eu tenho certeza que se tivesse um monopólio, você ia cobrar caro. Você não ia botar preço de banana. Agora, com competição, se não tivesse a propriedade intelectual, o cara ia ver ali sua fórmula, ia fazer o mesmo ali, que é o mesmo caso do medicamento genérico, né? Ia fazer o mesmo, mais ou menos o mesmo, mudar um pouquinho a substância ali, ou até mesmo copiar mesmo, e vender a preços mais baixos. Né? É a concorrência do mercado, como eu já expliquei em trilhares de vídeos aqui. Né? Então, primeiro que se não existisse propriedade intelectual, tudo seria mais barato. Todas as ideias seriam. Enfim, medicamentos, que é o exemplo mais comum, né? Quando se fala de propriedade intelectual, é medicamentos. Segundamente, né? Segundo ponto assim, a ser criticado na propriedade intelectual é que atrapalha a inovação. Muitas vezes, patentes e direitos autorais criam barreiras artificiais, invenções que poderiam ser melhoradas por outras pessoas, ficam presas porque alguém tem o monopólio da ideia, entendeu? Terceiro, vira uma forma de censura. Se você faz um vídeo no YouTube e coloca uma música de fundo, pode ser derrubado porque alguém detém os direitos dessa música. Ou seja, o Estado dá a algumas pessoas o poder de controlar a expressão dos outros. Então, em vez de estimular a criatividade, a propriedade intelectual muitas vezes sufoca a inovação. Faz o contrário. Muitas vezes faz o contrário da sua própria proposta, né? Agora, claro, sempre aparecem objeções, né, a essas críticas que os libertários fazem à propriedade intelectual. Primeira delas, sem propriedade intelectual, ninguém vai criar nada, porque não vai ter incentivo. Isso parece lógico, mas não é. Na prática, as pessoas continuam criando, mesmo sem garantia do monopólio. Olha o exemplo do software livre como o Linux. Milhares de pessoas contribuem para esse projeto sem precisar de patente. Na música, muita gente compõe por paixão, por status, por reconhecimento, ou porque consegue ganhar dinheiro de outras formas, como shows, patrocínios, doações, etc. E mesmo no mercado, empresas buscam sempre estar na frente da concorrência. O incentivo maior é ser o primeiro, ganhar reputação, conquistar clientes. Não precisa de monopólio para isso. Então, respondida a primeira objeção. A segunda: mas se eu tive uma ideia, ela é minha, ninguém deveria poder copiar. Essa é a confusão, assim, geral. A sua ideia é sua, sim, no sentido de que você pode usá-la, guardá-la, desenvolver e vender. Mas quando você compartilha, você está transmitindo informação. A partir do momento que você fala, escreve ou mostra essa ideia, outras pessoas também têm o acesso. E o conhecimento é algo que se multiplica. Se eu invento a roda e escondo, beleza, só uso, só eu uso, mas se eu mostro para alguém, aquela pessoa agora também pode usar. A ideia não deixou de ser minha, mas ela não é exclusiva. Entendeu? Você foi o criador, você compartilhou aquela ideia. As outras pessoas foram lá e copiou. Não é um recurso escasso, a ideia não deixou de ser sua, ela continuou sendo sua. Só que outras pessoas pegaram essa ideia também, entendeu? E é uma coisa necessária para inovação, para competição. O que o Estado faz é tentar transformar o não escasso em escasso. E isso vai contra a própria ideia, a própria natureza das ideias. Porra, eu gaguejo muito, que merda. Enfim, objeção 3. Mas, sem propriedade intelectual, as grandes empresas só iriam copiar tudo dos pequenos. Parece preocupante, mas não funciona bem assim. Primeiro, copiar não é de graça, tem custo, tem tempo. Muitas vezes é mais barato inovar ou se adaptar do que simplesmente copiar. Segundo, a reputação conta muito. Se você cria algo original, você ganha reconhecimento. Quem copia, em geral, é visto como seguidor, não como criador. Terceiro, os pequenos também copiam dos grandes, melhoram e adaptam. E isso gera competição saudável.
Se todo mundo pode usar ideias livremente, o consumidor sai ganhando com muito mais opções e preços menores, né? Justamente por conta da competição, mas dessa vez é a competição de ideias, né? Não tendo a propriedade intelectual, obviamente, porque ter a propriedade intelectual é um monopólio de ideias, que é ilógico e irracional. Enfim, então, como funcionaria um mundo sem propriedade intelectual? E é bem simples, contratos voluntários. Né? Um autor pode vender seu livro com cláusulas, tipo, você não pode revender sem minha permissão, mas esse contrato só vale para quem assinou, não para terceiros. Empresas podem usar modelos de assinatura, patrocínio, crowdfunding. O público paga porque quer apoiar, não porque é obrigado por lei. Né? E a reputação vira o maior ativo. Né? Artistas, inventores, criadores vivem da relação direta com quem consome, não de monopólios artificiais garantidos pelo Estado. Então, resumindo, a visão de libertária é que propriedade intelectual não é de fato propriedade. Né? Ideias não são escassas e o livre uso delas acelera a inovação, barateia produtos e fortalece a liberdade de expressão. Então, é isso. Eu usei aquele exemplo lá do medicamento genérico porque é justamente isso que acontece, né? Por que as pessoas. Esses dias eu perguntei pro meu professor de biologia por que medicamento genérico é mais barato. E era justamente por causa disso, era por conta desse negócio de patente. Né? O cara vai lá, ele é dono de uma farmácia. Inclusive, dono da Ultra Farma, você é foda. Sidney Oliveira, você é foda. O cara, 60% dos medicamentos do cara era sonegado e ele vendia mais barato. Você é um herói. Sidney Oliveira, dono da Ultra Farma, você é um herói. Você é um herói. Ok. O cara tá lá, dono de. Ele criou um medicamento. Vamos lá, o criador do dipirona. O cara criou a fórmula do dipirona lá e tal. Ele vai lá e patenteia a ideia dele. Vai ser aquela ideia. Ninguém vai poder copiar por muitos anos. E ele tem um monopólio daquilo, ele vai querer botar o preço mais caro. É a mesma questão lá dos monopólios que eu tinha falado lá 2 vídeos atrás. Não. 2 vídeos atrás. O cara, ele tem um monopólio, ele vai querer o quê? Maximizar seus lucros. Como ele faz isso? Botando o preço nas alturas, né? Aí, o cara, isso atualmente, né? Ele vê aquela ideia, eu acho que tem que passar depois da patente. Tem que, tipo, esperar os anos da patente acabar. Você vai lá, pega a fórmula do medicamento, coloca alguma coisa, e aí vira um medicamento genérico. E aí você pode vender o preço que você quiser, né? Tipo, mas vai ser bem mais barato, porque aí já vai estar entrando no mercado competitivo nessa questão específica de medicamentos. Então é isso. Propriedade intelectual não existe, porque não é um recurso escasso. Propriedade, eles têm que ser recursos escassos. E ideias não são recursos escassos. Simplesmente. Então, outra coisa também, eu falei do Sidney Oliveira, mas outra coisa também que eu preciso falar. O Wilker Leão não fez nada de errado, tá? O Wilker Leão é um homem totalmente, absolutamente, como é que fala? Ético. Ele não cometeu nenhuma coisa antiética. Ele não fez nada de errado. Entendeu? A única coisa que o Wilker Leão fez foi gravar seu próprio rosto. Mesmo se gravasse os professores, ainda não estaria violando propriedade de ninguém. Tá? Ele gravou o próprio rosto e questionou professores. E agora tá num processo fudido na justiça. Quase foi condenado a 2 anos e não sei tantos meses de prisão. Teve que pagar, apenas se converteu. Ele teve que pagar não sei quanto salário mínimo. Enfim, a justiça do estado é injusta, né? Simplesmente. Então, Wilker Leão, você é inocente. E Sidney Oliveira, você é foda. Foi esse o vídeo. Sonegue imposto. Digam não ao Estado. Digam sim ao mercado. E é isso. Valeu.